Bora falar de futebol? Bora pro quarto episódio da série de férias com o Fragoso. Tá curtindo? Tá se divertindo? Espero que sim, porque eu também tô me divertindo. É muito legal poder contar histórias pra você que acompanha o canal do Fragoso enquanto eu estou de férias. Então, vamos pro quarto episódio. Aliás, os outros 3 episódios, assista quem não assistiu, hein? Se você ainda não acompanhou, tem boas histórias. No primeiro episódio, a história do primeiro manager da história do futebol. No segundo episódio, uma final reprovada pela própria federação. E tem uma perguntinha legal para você responder nos comentários. E no outro episódio, no último episódio, um técnico que pediu metade do seu salário em dinheiro e metade do seu salário em comida. Por que será? Quem foi esse cara? Também tem uma pergunta legal nesse vídeo pra você. Cenário novo em maio, hein? Canal novo em maio. Enquanto isso eu tô de férias e quero que você não me abandone assim como eu não te abandono. Bora pro tema desse vídeo? Bom, já rolou promessa mentirosa entre técnicos em uma final de UEFA Champions League. Passada de perna daquelas. E foi um técnico vitorioso, famoso. Eu tô falando da UEFA Champions League de 1967, final entre Inter de Milão e Celtic Glasgow. Uma final muito marcante na história da UEFA Champions League, lá no final do vídeo você vai entender. Mas a passada de perna, o bastidor dessa final é realmente muito curioso. Vamos lá. O Celtic chega para a final da Copa da Europa e não tinha um título da Champions League. A Inter de Milão havia conquistado 2 títulos e buscava a sua terceira taça nas últimas 4 edições. Era a tal Grande Inter do técnico Helénio Herrera, um argentino, por sinal. Bom, a Grande Inter, ela tinha uma característica bem antipática por conta do Helénio Herrera, que não era fácil. A história desse técnico argentino é um capítulo à parte espetacular, mas ele era meio complicado, nem sempre muito honesto e justo. E aí, o Jock Stein, técnico do Celtic Glasgow, não caiu na passada de perna dele, mas sofreu. Eu vou te falar, sofreu e por pouco não se complicou na preparação para a final dessa partida de UEFA Champions League. Bom, qual foi a passada de perna? Qual foi a mentira? Antes da grande final, o Celtic tinha um jogo contra o Rangers e a Inter de Milão tinha um jogo contra a Juventus. O jogo entre Celtic e Rangers, aí os 2 jogos pelos campeonatos nacionais, tá? Era antes da partida entre Inter de Milão e Juventus, um dia antes. E aí, olha só, o técnico Helénio Herrera ligou pro Jock Stein, técnico do Celtic, e falou assim: "Ô Jock, deixa eu te falar uma coisa. Eu vou aí assistir o jogo de vocês no clássico contra o Rangers, tá? E na volta eu te trago de carona no jatinho para que você possa assistir Inter de Milão e Juventus. Aliás, eu te dou os ingressos e também no aeroporto está garantido o transporte para você ir até o estádio. Fica tranquilo, assim como hospedagem e tudo mais." Pois bem, promessa não era dívida para o técnico Helénio Herrera. Ele foi de jatinho, assistiu ao jogo entre Celtic e Rangers e depois do jogo ele chegou para o Jock Stein, que era, digamos, acima do peso, virou e falou assim: "Olha, o jatinho não aguenta uma pessoa tão corpulenta como você. Então, eu não vou poder te levar, tá? Você vai ficar sem assistir o jogo entre Inter de Milão e Juventus. Valeu? Um abraço." E foi embora. Só que a fama dele já não era boa, e aí o Jock Stein não havia cancelado a passagem que ele mesmo tinha comprado para ir num voo comercial assistir a partida. A diferença é que ele contava sim com a cortesia da Inter de Milão, com os ingressos. A questão da ida para o estádio era outra história, mas era uma promessa da Inter de Milão também. E você acha que houve o cumprimento disso? Quando chegou por lá, não havia ingresso para o Jock Stein, ele não poderia entrar no estádio e também nem houve qualquer ajuda da Inter de Milão dentro da Itália. Olha só, o Jock Stein se virou para chegar ao estádio e ele só entrou para assistir o jogo porque um jornalista ajudou o Jock Stein, técnico do Celtic, a entrar, o entregando uma credencial de imprensa e persuadindo um dos membros do staff do estádio a liberar o Jock Stein para assistir a partida, já que ele estava lá justamente como o Helénio Herrera esteve no jogo do Celtic contra o Rangers. E aí o Jock Stein assistiu ao jogo, mas sem nenhuma cortesia da Inter de Milão. E o que aconteceu nessa final depois? Aí é que tá o negócio. No fim do jogo, o Celtic venceu por 2-1.
e foi campeão. Foi o primeiro título britânico da UEFA Champions League. Em 1967, o Celtic levantou essa taça de virada para cima da Inter de Milão. No segundo tempo, aos 40 minutos, saiu o gol da virada. E aí depois o Jock Stein comemorou e disse que essa era a vitória do bom e honesto futebol, enquanto o Helénio Herrera, que jogava no Catenaccio, né, foi o grande momento defensivo da Itália, com Milan e Inter, o Nero Rocco e também o Helénio Herrera. O Catenaccio era basicamente uma retranca, um ferrolho. Ele admitiu que não dava para vencer o Celtic. Foi muito superior o time inglês, o time britânico, melhor dizendo, o time escocês, em relação ao time italiano. Admitiu derrota o Helénio Herrera depois dessa passada de perna que ele deu no Jock Stein, mas não deu tão certo quanto ele esperava, tanto na passada de perna quanto na final. Gostou dessa história? Essa é boa, hein? Essa é legal. Essa eu gostei demais de contar para vocês. E claro que eu quero que você se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Deixe seu like e o comentário. Que comentário eu quero que você deixe aqui embaixo? Se você gostou do vídeo, fique à vontade, mas eu também quero deixar uma pergunta para você. Afinal, o Helénio Herrera, ele perdeu o jogo porque fez isso? Ou isso não motiva o time do Celtic, por exemplo, que ficou sabendo dessa história? Tem alguma motivação a mais quando alguém percebe que está sendo trapaceado? Deixa aí nos comentários. Se você tiver alguma história parecida com essa também, conta pra galera que vai acompanhar aqui embaixo, beleza? Inscreva-se no canal, deixe seu like, deixe seu comentário. E se você é membro, muito obrigado. Se você não é, seja membro. Bora falar de futebol.